Então, pessoas, se vocês fizeram o desafio que eu propus no final da aula passada, vai ter sido algo parecido com isso aqui. Imprimiu as operações básicas, né? Vamos rodar o programa aqui. E como vocês podem ver, agora que o programa rodou, ele imprimiu as operações que eu disse, né? 2 mais 3 igual a 5, 2 menos 3 menos 1 e tal. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Ok. E como vocês podem ver, né, se a gente mudar os números aqui, por exemplo, 10 e 5, como tinha usado antes, né? Vai aqui, né? 10 mais 5, 15, todas as operações certinho. Ok, agora, primeiramente eu quero mostrar para vocês um outro jeito de chamar as variáveis dentro de um writeline. Porque é uma maneira que é muito útil quando você vai precisar chamar uma variável várias vezes. Primeiro a gente tira aqui esse sinalzinho de o S cortado, né? Ó, se você tirar o S cortado, já muda a cor aqui, fica tudo vermelho. Aí não vai funcionar esse método que a gente estava usando antes. Se colocar, aí fica preto. Quando tá preto é porque é uma variável. Mas vamos apagar aqui. Aí aqui, em vez de a gente escrever número 1, a gente coloca 0. Aqui, em vez de colocar número 2, a gente coloca 1. E aqui, ao invés de colocar número 1 mais número 2, a gente coloca 2. E isso aqui são as posições das variáveis que vão ser chamadas. E essas variáveis vão vir logo aqui depois. Você primeiro tem que colocar uma vírgula para diferenciar. Agora a gente coloca a variável que corresponde ao 0, a posição 0, né, que seria número 1. Agora aqui corresponde a posição número 1 a número 2. E ao número 2 seria o número 1 mais a número 2. Como vocês podem ver. Só dar um espaço aqui para organizar melhor. E se a gente rodar aqui de novo, o resultado vai ser o mesmo. Ele vai colocar as variáveis lá. E aí, como eu disse, isso é útil se você precisar repetir uma variável várias vezes. Por exemplo, se a gente fosse usar a variável número 1, né, que é 10 várias vezes, por exemplo, aqui no final. Aí a gente coloca mais um 0 aqui entre as chaves, um 0 aqui de novo, coloco um 0 aqui no meio, só para efeito de demonstração, né? Só para vocês verem. E aí, como vocês podem ver, aonde tem o 0 lá, ele está colocando a 10. Aqui, né, os dois 10 aqui no final e o 10 aqui no meio que eu coloquei. Então, ao invés de você precisar ficar colocando, tipo, número 1, número 1, número 1, número 1, você vai colocando 0 e ele vai chamar a variável que está na posição 0 aqui depois. A C Sharp, assim como a maioria das outras linguagens, a contagem de posição sempre começa no 0, né? Então não é 1, 2, 3, é 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ok, agora outra coisa também. Por exemplo, aqui ele está imprimindo todas as operações aqui juntinhas, né? Tipo, dando uma linha de espaço entre uma e a outra. Que é porque a gente colocou write line. Quando é write line, ele escreve ocupando uma linha inteira. Se a gente colocar só write, por exemplo, ele iria ainda imprimir, só que ele não criaria uma linha específica. Então olha só o que ia acontecer. Tá vendo? Ele imprimiu a primeira operação que a gente mandou e já foi imprimir a outra na mesma linha. Aí é como a segunda é write line, aí sim ele passa para a próxima. O write line, a única diferença do write é essa, que ele cria uma linha específica para imprimir aquilo que você está colocando depois, né? Tipo, ele dá um espaço. Mas também tem como fazer isso manualmente e adicionar mais linhas, que é primeiramente usando o barra. O barra, dentro de strings no C Sharp, o que ele diz é o que, tipo, o caractere depois da barra vai ter uma ação especial, ou então tirar a ação especial desse caractere. Vamos explicar devagar. Primeiro, vamos explicar o caractere com a ação especial. Por exemplo, se a gente colocar no final barra N, o que isso vai fazer é criar uma linha, dar um espaço de uma linha. Então vamos colocar aqui barra N em todos, né? Menos no último porque não tem necessidade, né? É o último. E vamos ver o que acontece. Tá vendo? Agora ele criou uma linha de espaço entre cada uma e ficou mais espaçado. Isso é útil, né? Caso você não queira que informações fiquem muito carregadas, quer formatar coisas de um jeito mais legalzinho. E agora, se você quiser dar um espaço, que é, por exemplo, o Alt, você também tem o barra T. Vou colocar aqui no começo de todas, né? Para vocês verem. Barra T. Também muito útil para formatação.
Agora, como vocês podem ver, deu aqui o espaço de alt, né? Um espaço de parágrafo no começo de todas. E também é uma formatação, detalhes. Mas agora, e se você falar assim, não, mas Rafael, eu quero usar uma barra aqui dentro, eu quero que ele imprima uma barra, mas se eu colocar só uma barra aqui, dá erro, acontece, não compila, como assim? Por que não deixa imprimir a barra? Isso é porque a barra é o que eu disse, é um caractere especial dentro das strings, né? Que isso aqui, o que ele está imprimindo é uma string, que é tipo uma informação de texto. Se você quiser imprimir uma barra, na verdade você tem que colocar duas barras. Aí sim vai imprimir uma barra. Mas é a barra pro lado esquerdo aqui, né? A barra invertida. A barra normal é um caractere normal, como tá aqui. Mas essa barra aqui, pro outro lado, é diferente. Então, viu? Agora imprimiu. Apesar de eu ter colocado duas, você vai imprimir uma, porque a primeira só está avisando que a segunda é para ser impressa uma barra de verdade, entendeu? Isso também funciona para outras coisas, como por exemplo, vocês percebem que aspas é o que diz aonde começa e onde termina a string. Mas e se eu quiser colocar entre aspas essa soma, por exemplo? Tá vendo que agora ficou meio estranho, né? Umas partes ficaram vermelhas, umas pretas e ficou tudo sublinhado em vermelho, né? Que indica erro. Para tirar isso, a gente precisa apenas vir aqui. Opa, eu coloquei essas aspas no lugar errado. A gente precisa vir nas aspas e colocar a barrinha invertida antes delas. Aqui é a outra. E agora voltou a ficar vermelho aqui, né? Normal. E como vocês podem ver, agora está 10 mais 5 entre aspas. Então, se você estiver tentando usar algum caractere, algum símbolo, algum sinal que tá dando erro sem motivo aparente, é só colocar essa barra invertida aqui que vai resolver o problema, muito provavelmente. Eu vou deixar no link da descrição um site que fala sobre outros usos, né, da barra e outras dicas de formatação que eu não vou entrar aqui entre todas porque são muitas mesmo. Então essas aqui são as mais usadas, né, as mais básicas que você vai precisar e para formatar mais legal. Mas se você quiser ver completo, vai estar aí na descrição. E agora se você perguntar assim, tá bom, Rafael, agora nós já fazemos as operações básicas. E se eu quiser fazer uma coisa um pouco mais complexa, tipo elevar um número ao outro, ou tirar a raiz quadrada do número, ou se eu quiser, por exemplo, arredondar um número. Bom, para isso existe uma série de funções de uma biblioteca. Não é uma biblioteca. No C é chamado de biblioteca. No C Sharp é chamado de uma classe, que é a classe Math, classe matemática. E ela está dentro do system, então você nem precisa declarar ela dentro do seu programa. Você só precisa chamar a função do jeito certo. E vou apresentar algumas delas aqui, né? Primeiro vamos colocar aqui console writeLine. Criamos uma linha, né, de espaço. Agora operações mais complexas, 2 pontos e mais um espaço aqui. A gente põe opa, eu tô colocando barra T, eu queria colocar barra N, me confundi, quero um espaço de linha. Agora operações mais complexas, esse aqui eu vou deixar para colocar no começo da outra. Primeiramente vamos elevar um número ao outro, né? Console writeLine. Vamos colocar aqui número 1. Esqueci do S cortado. Não se esqueça se você for usar esse método. Número 1 elevado a número 2 é igual a. Agora é a função que eleva as coisas, que eleva um número ao outro, né? Que você chama ela através de match, que é porque está usando a classe match, ponto poll, abre e fecha parênteses, e aqui você vai colocar primeiro o número que é a base e segundo o que é o expoente. Então, como aqui, né, o número 1 é a base, número 1, vírgula, número 2. Isso aqui vai imprimir, só deixa eu colocar o espaço aqui que eu fui colocar, vai imprimir 10 elevado a 5. Então, 10 elevado a 5 é 100 mil, né? Certo.
Como esperado, deu certo. E agora, deixa eu também só colocar um espaço aqui, né, que, pra ficar igual aos outros. E se eu quiser a raiz quadrada agora, Rafael, como que faz? Simples. Vamos só copiar isso aqui, né, pra, pra imprimir. Colar. Vamos colocar aqui, número 1 elevado a meio, que é a mesma coisa de raiz quadrada, né? Aliás, vamos colocar, para eu já usar direito, aliás, vamos colocar a raiz quadrada, né? Porque é mais útil. Porque você pode usar outras raízes, né? Tipo raiz cúbica, raiz quarta, pela potência, né? É só você colocar, por exemplo, 1 sobre o número 2. Que aí ele vai ser o inverso e vai ser a raiz, no caso aqui, né, a raiz quinta de 10. Mas se você quiser usar simplesmente a raiz quadrada, para não precisar, tipo, escrever número 1, número 2, você escreve aqui, né, match.sqrt e coloca aqui dentro a variável. No caso, né, número 1. Vamos ver. E aqui está, raiz de 10, que por acaso é um número relativamente próximo de π. Coincidência, né? Agora, e se a gente precisar arredondar um número? Temos uma função para isso também. Vamos agora mudar o número 1 aqui, né, para um... Vamos mudar o número 2. Mudar o número 2 para um número um pouco mais quebrado. Por exemplo, 4,75. Na verdade, tem que colocar ponto. 4,75. Okay. Aí, pronto. Porque ponto separa as casas decimais em inglês, né? Vírgula em português. Isso é um detalhezinho às vezes um pouco chato. Agora vamos colocar aqui, né? Copiar de novo esse comando. Agora vamos colocar aqui, né? Número 2 arredondado. Agora, ao invés de ser a match.squareroot, temos match.round, que é arredondar, né? Número 2. Então, o número vai arredondar para o número inteiro mais próximo. Que, né, como é 4,75, vai arredondar para 5. Opa, eu coloquei número 1. Aí não dá, né? Número 2, que é o nosso. Aí. Pronto. Então, 4,5 arredondado é igual a 5. Aí você fala, mas tá, 4,75 realmente é mais próximo de 5 do que de 4. Mas e se eu quiser arredondar para baixo? Bom, então para isso nós temos a função chamada floor, que ele vai arredondar para o número inteiro mais próximo, só que só para baixo, ele não arredonda para cima. Então, se a gente tentar aqui, agora ele vai arredondar para 4, não mais para 5. E para arredondar para cima, nós também temos uma outra função, né? Se fosse 4.3, que arredondaria para 4, naturalmente, né? Se a gente voltar aqui para round, ele vai arredondar para 4. Mas se a gente quiser que arredonda para cima, tem a função ceiling, que é teto em inglês, né? E agora ele vai arredondar para cima, vai arredondar para 5. Isso são algumas das funções da classe Math, tem muitas outras. E eu também vou deixar na descrição, né, um link para um arquivo aqui da Microsoft com todas as funções da classe Math. Como você pode ver, tem bastante coisa. Tem, por exemplo, a floor, né, que eu falei, exponencial, que é da função e elevado, né, por exemplo, logaritmo, tem muita coisa, tem coisa trigonométrica também, round que eu falei, cadê umas trigonométricas aqui que eu falei, por exemplo, aqui cosseno hiperbólico, cosseno, tem seno também, vocês podem ver, brincar, tem muita coisa interessante. Tem alguns exemplos aqui também bem legais. Mas aqui já usa algumas coisas um pouco mais complexas que eu vou falar depois, né? Usa classes, mas ok. Isso não vem ao ponto. Se vocês quiserem, vem aqui e veja o que essa classe pode fazer. E agora uma coisa que eu disse que eu ia ensinar no último vídeo, né? Como você faz o usuário entrar com os números. Porque, ok, aqui nós agora já sabemos fazer muitas operações, já dá pra fazer muita coisa com isso. Mas e se a gente quiser que o usuário entre com os números? Bom,
Primeiro a gente apaga isso aqui, né? Porque aqui é o nosso, nós já estamos falando qual é o valor das variáveis no programa, certo? Então, primeiramente, vamos pedir com que o usuário entre com os números, né? Então, console.write. Não colocamos writeLine porque a gente não quer que ele pule uma linha depois no final, né? Agora é entre com o primeiro número. E agora vamos colocar no número 1 o número com que o usuário vai entrar, né? Então, console readline e ok, mas se você tentar fazer isso aqui, como você pode ver, já está aqui com vermelho, né? Não vai dar certo, porque o que o computador interpreta é que, por exemplo, se você escrever 3 dá enter, ele vai, esse 3 para ele vai ser uma string, vai ser como se fosse um caractere, e o número 1 aqui, como a gente declarou, é um número double, é uma variável do tipo double. Então, para resolver esse problema, a gente primeiro tem que converter, né, usando uma classe chamada convert do system também. Convert como é um double, né, to double. E a gente coloca aqui o que quer ser convertido dentro dos parênteses. Agora sim, ele vai pegar o que a gente escreveu e converter num número double. Vamos repetir isso para o nosso segundo número. Damos um espaço aqui, né, da linha, entre com o segundo número, número 2, e tudo deve dar certo agora. Vamos usar os números que a gente usou no primeiro exemplo, né, 3 e 2, e como vocês podem ver, ele substituiu o 3 e o 2 nas variáveis, que foi o que a gente entrou aqui. Só ficou faltando um espaçozinho a mais aqui, né? Pra ficar mais certinho. Como a gente colocou readline, ele já vai dar o espaço, um dos espaços automáticos. Então, se a gente quiser que só ter um espaço, a gente pode tirar também. Ok, agora vamos rodar de novo, né? Vamos colocar um número quebrado no número 2, né? Que é o que a gente mandou arredondar aqui. Só para mostrar que está funcionando, né? Por exemplo, vamos colocar 23, né? E 1.75, por exemplo. Agora é o problema oposto. E eu às vezes me confundo isso. Como a gente está escrevendo em português, né? Usando acento e tal, como a linguagem do computador está em português, quando a gente vai entrar com as variáveis pelo usuário, né? Quando a gente está escrevendo no console, a gente tem que usar vírgula. Se você estiver declarando diretamente, né, tipo, escrevendo aqui que a variável é igual a um número, aí você tem que usar o ponto. Mas se você estiver entrando com o número, né, dentro do console, aí você tem que usar vírgula. Isso é uma coisa um pouquinho chatinha se você usa o linguagem em português, né, no computador, mas programação tem essas coisas mesmo, né? Então, agora sim, tá dando certo. Aqui eu tinha colocado para arredondar para cima, né? Então, tá tudo certo. Então, né, 23 mais 1,25, 24,25, tá fazendo as operações tudo bonitinho. Ok, então o vídeo hoje está ficando já um pouco grande, a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Hoje foi bem básico, mas agora sim vocês já sabem como fazer com que o usuário entre com coisas, né, dentro do programa, que é uma coisa muito útil, e como usar operações um pouco mais complexas, né? Vamos dar aqui para round para ficar mais bonitinho. Então, agora eu vou propor 2 desafios um pouco interessantes para vocês para a próxima aula, um pouco mais complexos, por assim dizer. Eu quero que vocês façam primeiramente um programa que mede o quanto um carro faz por litro, quanto de quilometragem que um carro faz por litro, né? Então, primeiramente, eu quero que o programa pergunte quantos quilômetros foram andados, aí o usuário entra com a quantidade de quilômetros. Aí, quantos litros foram consumidos, o usuário entra com tantos litros foram consumidos. Aí ele responde, o carro fez tantos quilômetros por litro. É isso aí. E para usar, também mexer com as coisas aqui um pouco mais complexas,
eu quero que vocês façam um programa, esse aqui vai ser um desafio um pouco mais interessante, que resolve uma equação de segundo grau. Aí é o seguinte, já vou dar uma dica aqui, né, como que faz. O programa primeiro ele tem que perguntar quais são os números que acompanham cada termo, né? Por exemplo, qual é o número que acompanha x ao quadrado? Aí você coloca qual é o número que acompanha x? Qual é o termo independente? Aí ele vai pegar isso, né? Igualar a zero, aquele sistema, né, de ax ao quadrado mais bx mais c, e utilizar a equação de Bhaskara para resolver. Aí é o seguinte, né? Existem equações de segundo grau com raízes imaginárias. Aí isso já é uma coisa mais complexa. É possível fazer, mas vamos deixar isso para depois. Então, tenha certeza que quando você estiver testando o seu programa, coloque equações que você sabe que tem raízes reais, para o programa não dar erro, né? Aí ele faz o esqueminha lá, né? Que a resposta é a fórmula de Bhaskara, usando raiz quadrada, potência e tudo mais. Então é isso aí. Na próxima aula eu vou começar a entrar um pouco mais na parte de lógica, né, condicionais. E por favor tentem esses desafios. Pode parecer um pouco chatinho, um pouco cansativo, mas vocês vão ver que o único jeito realmente de aprender programação é escrevendo, é programando. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e por favor continuando a nossa série. Falou!